Bom, gente, então vamos dar continuidade, tá? Nosso segundo vídeo agora sobre sistema circulatório. Esse não vai ser tão extenso assim, porque não precisa detalhar mais todo o processo da respiração. Mas saibam que sistema circulatório e sistema respiratório, eles estão relacionados. Por quê? Para o oxigênio e o CO2, então, o oxigênio ser ofertado para as células e o CO2 ser removido das células, eu preciso naturalmente do sistema circulatório. E para que haja essas trocas gasosas, há a necessidade do sistema respiratório. Então, os dois, eles trabalham em conjunto para o funcionamento do organismo. Mas que agora nós vamos começar a falar sobre sistema circulatório, tá? A gente não vai mais falar sobre as trocas gasosas como um tal, não vamos mais falar sobre a respiração celular, e sim como acontece a condução desse oxigênio, desse CO2 e também a constituição do sistema circulatório, né? Como é que acontece todo o processo. Então, gente, olhem só, o sistema circulatório, ele é responsável pelo transporte de elementos essenciais, tanto glicose, oxigênio, hormônios para os tecidos, e também produtos metabólicos, como CO2, ureia, amônio, para os órgãos excretores, como o pulmão e rins, né, ou glândulas excretoras, né, sudoríparas, por exemplo, na pele e tudo mais. Então, o sistema respiratório, o sistema circulatório ele tem função de transporte. Já o sistema respiratório não, né? Tinha questão de trocas gasosas e também relacionado a intimamente relacionado com a respiração celular, tá bom? Já que o circulatório não. Ele circula e transporta, né? A principal função, transporte. Grande parte é pelo plasma sanguíneo e uma parcela, então, como por exemplo os gases, é através, então, da hemoglobina, presente nas hemácias, tá? Aí aqui, gente, tem um mapinha mental sobre o sistema circulatório, tá bom? Aonde nós temos aqui a principal função, né? Uma das principais funções é o transporte e distribuição do oxigênio e nutrientes para todos os tecidos e a retirada de metabólicos, como CO2 e amônia, ureia, do corpo para ser excretados, tá bom? Esse sistema circulatório ele é composto pelo coração e pelos vasos sanguíneos. O coração, gente, ele é o órgão de bombeamento, tá bom? Ele funciona como uma bomba realmente e ele é dividido em quatro compartimentos, né? A parte superiores são chamadas de átrio e as partes inferiores são chamadas de ventrículo. O lado direito é carregado por sangue venoso e o lado esquerdo por sangue arterial. Então, o átrio direito e o ventrículo direito, eles bombeiam, melhor dizendo, sangue venoso, tá? Já o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo bombeiam sangue arterial, tá bom? Olhem só, gente. O átrio direito, deixa eu só arrumar aqui a tela no computador. O átrio direito, ele conecta o coração com o corpo, né? Então, todo o sangue bombeado do corpo, ele chega ao coração através do átrio direito, tá? Ó, aqui, ó. Cavidade superior que recebe o sangue venoso que chega de todo o corpo, através de duas veias importantes, a veia cava superior e a veia cava inferior, tá? Já o átrio esquerdo, gente, ele recebe todo o sangue, ah, ele recebe todo o sangue oriundo dos pulmões, tá bom? Então, o átrio esquerdo, através, então, das veias pulmonares, tá bom? Ele recebe o sangue arterial vindo dos pulmões, tá bom? Já os ventrículos, eles têm as funções de bombear o sangue para algum lugar. Os átrios de receber, os ventrículos de bombear para algum lugar. O átrio direito, ele recebe o sangue, então, oriundo do corpo, e bombeia esse sangue bombeia esse sangue para o ventrículo direito. E o ventrículo direito agora bombeia esse sangue para os pulmões, para acontecer a hematose,
tá? Então, os ventrículos direitos, eles encaminham o sangue do corpo, né, para os pulmões, para acontecer a hematose, tá bom? Olha só, ventrículo direito é a cavidade inferior por onde o sangue venoso sai do coração em direção dos pulmões. Então, se os átrios são as entradas do sangue para o coração, os ventrículos são a porta de saída, tá bom? O ventrículo direito permite a saída do... Aqui, ó. Permite... Aqui mostra o fluxozinho. Permite a saída, tá, do sangue no coração para os pulmões, tá bom? Então, o átrio direito recebe o sangue venoso do corpo, tá bom? E bombeia para o ventrículo direito. Esse ventrículo direito bombeia esse sangue para os pulmões. Entrada de sangue, saída de sangue, tá? Essa saída de sangue, então, venoso pelo átrio direito, acontece através da artéria pulmonar, tá? Pulmonar é porque, né, envia o sangue ou está diretamente relacionada com os pulmões, ok? Já o lado esquerdo, como eu falei, ele é rico em sangue arterial, tá? Sangue rico em CO2. Então, os átrios, eles recebem o átrio esquerdo, que é a parte superior que recebe o sangue arterial vindo dos pulmões através das veias pulmonares, tá? Essas aqui, ó. Aqui assim e aqui assim, tá bom? Então, ele recebe o sangue. Já o ventrículo esquerdo, ele bombeia o sangue, então, arterial para o corpo através da artéria aorta, tá? Então, o ventrículo esquerdo é a cavidade inferior, onde o sangue arterial sai do coração em direção para o corpo mediante a artéria aorta, tá bom? Para acontecer essa passagem do sangue dos átrios para os ventrículos e dos ventrículos para as artérias, né? Eu tenho a necessidade de válvulas, tá bom? Eu tenho válvulas que permitem que você saia de um lugar para o outro e que não seja tipo uma constante, né? Então, eu tenho portas que se abrem e fecham de acordo com uma resposta a um estímulo elétrico que nós vamos ver mais adiante, né? O marca-passo cardíaco. Então, as válvulas, gente, elas impedem principalmente o refluxo do sangue entre átrios e ventrículos, tá bom? Então, eu tenho, para cada uma delas, eu tenho uma válvula. Então, eu tenho a válvula que conecta o átrio direito ao ventrículo direito, que é a válvula tricúspide. Ela tem 3, então, ramificações, tá bom? Por isso que é tricúspides. Já a válvula que conecta o átrio esquerdo ao ventrículo esquerdo, ela é chamada de válvula mitral, tá bom? Mas não são somente essas duas válvulas que existem. Nós temos mais duas, as semilunares. As válvulas semilunares estão presentes nas artérias, a artéria pulmonar ou artéria aorta, tá bom? Apresentam também válvulas, só que elas são chamadas de válvulas semilunares. Também impedem esse refluxo aqui, só que agora das artérias para os ventrículos, tá bom? Então, as válvulas tricúspides. A válvula tricúspide está presente no lado direito e a mitral do lado esquerdo, conectando os átrios aos ventrículos. E as semilunares conectam os ventrículos às artérias, tá bom? Bom, gente, e aí o coração, ele bombeia, como ele é um músculo cardíaco, ele é um músculo, né, um tecido muscular, só que cardíaco, estriado, ele permite esse bombeamento sanguíneo através de movimentos de contração e relaxamento. Só que esses movimentos de contração e relaxamento recebem nome, tá bom? Então, quando o coração contrai, tá? Ele retira o sangue de um dos compartimentos e manda para o outro, é chamado de sístole. E quando ele relaxa, é de diástole, tá? Então, vamos lá. O coração relaxou os átrios. Relaxou o átrio, ao relaxar, permite a entrada de sangue nesses átrios através das veias pulmonares, ou veias cava superior e inferior, veia cava. Quando os átrios contraem, esse sangue sai dos átrios e passam para os ventrículos,
né? Pelas válvulas tricúspide ou mitral, tá bom? Passou para os ventrículos. Nesse momento eu tenho um relaxamento do, né? Desculpa, do ventrículo. Quando eu tenho uma nova contração, mas mais ventricular, né? O que acontece? Esse sangue que estão presentes nos ventrículos, eles são encaminhados para as artérias pulmonares ou aorta, né? Abrindo as outras comportas, que são as válvulas semilunares, ok? Gente, olhem só. Eu tenho dois tipos de sangue, tá? E dois tipos, então, de vasos condutores. Eu tenho o sangue venoso e o sangue arterial. Sangue venoso é rico em CO2 e ele é transportado principalmente por veias, exceto uma das veias, que é as veias pulmonares. E sangue arterial é sangue rico em oxigênio, tá bom? Então, é rico em é rico em O2. Mas eu tenho algumas situações que fogem a essa regra. Então, não é sempre que todas as veias vão transportar apenas sangue venoso. E não é sempre que todas as artérias vão transportar sangue arterial. Eu tenho uma diferença. Por quê? Artéria e veia não recebem o nome de acordo com o tipo de sangue que ela transporta. Sangue venoso e sangue arterial é de acordo com a sua oxigenação. Mas artérias e veias, elas recebem o nome de acordo com a sua saída ou entrada, né, conexão com o coração. Então, a artéria, sempre que vocês ouvirem o nome artérias, são aqueles vasos sanguíneos que saem do coração, tá? Então, as artérias, a maioria das artérias, elas transportam sangue arterial, porque elas são a bifurcação, ramificação da artéria aorta, que é essa artéria aqui que conduz sangue oxigenado dos pulmões, né? E sai do ventrículo, conecta o ventrículo esquerdo ao corpo. Então, a artéria aorta, ela se bifurca em várias outras artérias, arteríolas, né? Até transformarem-se em capilares. E elas, nesse caso aqui, elas transportam sangue arterial, né, rico em oxigênio. Só que as artérias são vasos que permitem a saída do sangue do coração para outro lugar. E eu tenho outra artéria, que é a artéria pulmonar, olha só. Ela permite a saída do sangue pelo ventrículo direito para os pulmões. Só que nesse caso, você lembra que eu falei que o lado direito do coração, ele é rico em sangue venoso? Então, esse lado direito aqui, rico em sangue venoso, ele vai transportar o sangue que sai do coração para os pulmões. Mas essa saída, né, é de sangue venoso, mas por uma artéria. Então, a artéria são todos os vasos que saem do coração. Não importa se é sangue venoso ou arterial. Sangue arterial é oxigenado, rico em oxigênio. Artérias são vasos que saem do coração, que conectam o coração a outra parte do corpo, que enviam o sangue do coração para outra parte do corpo, seja para os pulmões ou para todos os tecidos, né? Pela circulação, pela grande circulação. Tá bom? Bom, já as veias, gente, as veias, elas são vasos que recebem, né, que conectam o coração e permitem o recebimento de sangue por esse órgão. Então, todas as veias enviam o sangue para o coração, tá? E a maioria das veias transportam sangue venoso, rico em CO2, que captam todo o sangue oriundo da grande circulação, via capilares e vênulas e veias, e enviam esse sangue pela veia cava, tanto superior quanto inferior, que deposita esse sangue no átrio direito, tá? Só que, vamos lá, as veias cava, elas enviam o sangue venoso para o coração. Aí o átrio direito envia para o ventrículo direito
esse ventrículo direito bombeia o sangue para a artéria pulmonar, sangue venoso pela artéria pulmonar, e na artéria pulmonar, então, enviados para os capilares pulmonares. Lá acontece a hematose. A hematose, por sua vez, oxigena o coração, o sangue, e envia esse sangue, então, agora para o coração novamente, onde o coração agora vai receber esse sangue arterial, rico em oxigênio, pelas veias pulmonares, porque são veias que permitem o recebimento do sangue pelo coração, tá bom? Essas veias pulmonares, elas são uma exceção de veias também. Assim como a artéria pulmonar, ela transporta sangue rico em CO2, que é uma exceção de todas as outras artérias, as veias pulmonares, elas transportam oxigênio, as veias pulmonares, elas transportam sangue arterial, rico em oxigênio, e enviam para o coração. Quando esse sangue arterial chega no coração, ele é bombeado para o ventrículo esquerdo, que envia, então, para a circulação sistêmica, a grande circulação, o sangue arterial via artéria aorta, tá bom? Então, essas são as exceções, tá? Aqui, olhem só. A artéria pulmonar, ela transporta sangue venoso até os pulmões, e a artéria aorta, ela transporta sangue arterial para todo o corpo. Então, gente, normalmente, sempre as artérias, elas partem do coração e se ramificam para o corpo, tá? As veias, por sua vez, elas, então, têm a função de levar o sangue dos capilares até o coração. As veias, cava superior e inferior, transporta o sangue do corpo para o coração, já as veias pulmonares transportam sangue arterial dos pulmões até o coração, tá? E aí o sistema circulatório, ele é dividido em dois tipos de circulação: a pequena circulação e a grande circulação. A pequena circulação envolve apenas coração e pulmão, né? E a grande circulação já envolve coração e corpo como um todo, tá bom? Aí aqui tem todo o fluxo, se vocês querem ver, ó. O sangue venoso, ele vem pela veia cava superior e inferior, chega ao átrio direito, passa para o ventrículo direito e é enviado para a artéria pulmonar aos pulmões. Lá acontecem as trocas gasosas, onde o sangue arterial chega pela veia pulmonar ao átrio esquerdo, que passa para o ventrículo esquerdo e envia o sangue através da artéria aorta para o restante do corpo, aonde acontece a troca gasosa e novamente volta à circulação, né? Então, gente, olhem só. O órgão o coração, então, é um órgão muscular que tem a função justamente de bombear o sangue, tá? E ele é formado, então, por tecido muscular estriado do tipo cardíaco. Ele é dividido em 4 cavidades: o átrio direito e o ventrículo direito, que contém, sangue venoso, tá? E o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, que tem sangue arterial, ok? E aí o átrio direito, então, ele recebe o sangue oriundo das veias cava superior e inferior. E o ventrículo direito envia o sangue, então, para os pulmões através das artérias pulmonares. Já o átrio esquerdo recebe, então, o sangue arterial pelas veias pulmonares, e o ventrículo esquerdo envia o sangue arterial pela artéria aorta. Aí aqui tem as válvulas: tricúspide, que conecta o átrio direito ao ventrículo direito, e a bicúspide mitral do lado esquerdo. E as válvulas semilunares, que não estão presentes aqui, mas que estão presentes nas artérias, né? Bom, gente, aí os batimentos cardíacos, como eu falei para vocês, quando o coração contrai, aqui não vai aqui. Ó, quando o coração contrai, acontece a sístole, e quando ele relaxa, acontece a diástole, tá bom? Normalmente, nós temos em torno de 70 a 80 batimentos cardíacos por minuto, então vocês podem, por exemplo, achar uma artéria aqui do pulso mesmo e começar a contar, ligar o cronômetro e começar a contar
quantos batimentos cardíacos você está tendo dentro de 60 segundos. O ideal seria de 70 a 80, tá? Ok? Senão não vai dizer que está batendo muito lento, está com pressão baixa, né? Ou muito acelerado, que normalmente está relacionado à pressão alta, tá bom? E esses batimentos cardíacos, eles são controlados pelo marca-passo cardíaco, que nós vamos ver mais adiante, tá? E também são modulados por neurotransmissores, acetilcolina, noradrenalina, tá? Aí aqui, olhem só, gente. Normalmente a sístole acontece pela contração do coração e aí saída do sangue para os vasos. Então, contrai a região dos ventrículos e o sangue é enviado para os vasos, para as artérias, tanto pulmonares quanto a aorta, ao mesmo tempo. Tá ok? Eu acho que lá no início eu falei ao contrário, né? Eu falei em relação a contração dos ventrículos e a contração dos átrios separadamente, mas nesse caso eu vou fazer uma correção. A sístole é somente a contração, então, principal dos ventrículos que bombeia esse sangue aqui para as artérias, tá bom? Já a diástole é o relaxamento dos ventrículos, aonde permite a abertura das válvulas tricúspide e bicúspide, a mitral, permitindo a passagem do sangue do átrios para os ventrículos, né? E aí o tum e o tá que a gente ouve, né? O tum e o tá, normalmente, se você colocar a mão no coração aqui, você sente os batimentos cardíacos e acontece de acordo com os fechamentos das válvulas. O primeiro ruído é o mais forte e está relacionado ao fechamento das válvulas tricúspide e mitral, aqui, ó. Ao fechamento dessas duas válvulas aqui, dos ventrículos, que conectam os átrios aos ventrículos, tá bom? E o segundo ruído está relacionado ao fechamento das válvulas semilunares aqui das artérias, tá bom? Em relação ao marca-passo cardíaco, gente, o controle dos batimentos cardíacos, nós temos o marca-passo natural, né, do nosso corpo, que permite justamente o controle desse ritmo cardíaco, mantendo o ritmo cardíaco. Assim como a gente tem o ritmo respiratório, nós também temos o ritmo cardíaco. E este é controlado, então, por neurotransmissores ou pelo próprio marca-passo cardíaco, que é o nódo sinoatrial ou sinusal que está presente no átrio direito, tá bom? Então, esse nódulo sinoatrial presente no átrio direito, ele gera impulsos elétricos rítmicos, que permite, então, a contração constante e relaxamento constante do coração. Como é que acontece? Esse nódulo, então, sinoatrial, ele envia impulsos elétricos, então, diretamente para o sistema de Purkinje, tá? Esse sistema de Purkinje aqui atrial, então ele envia aqui, ó, diretamente para os átrios, que permite a sístole atrial, ou seja, o contramento dos átrios, tá bom? E também envia impulso elétrico diretamente para o nódulo atrioventricular, perdão. Atrioventricular, tá bom? Que está presente aqui, mais próximo ao ventrículo direito. Esse nódulo, então, atrioventricular, ele se ramifica também às células de Purkinje, tá bom? Mas ventriculares, permitindo, assim, a sístole ventricular, a contração cardíaca. Então, aqui, olhem só. Aqui está o nódulo sinoatrial, tá bom? Ele envia, então, via células de Purkinje diretamente, né, por feixes de Purkinje, para a contração, para a sístole atrial, ou envia impulsos elétricos para o nódulo atrioventricular, que distribui esses impulsos elétricos para os neurônios presentes, então, nos átrios, através das fibras de Purkinje também, que permitem a contração, então, ou a sístole, né, dos ventrículos, tá bom? Então, esse seria o marca-passo cardíaco, o controle natural do coração, tá bom? Mas esse marca-passo cardíaco, ele pode ser controlado também pelo sistema nervoso autônomo, né? Pelo sistema simpático e parasimpático, ou nervos cardíacos ou vagos, né? Que podem estimular ou relaxar
esse impulso elétrico rítmico. Normalmente, a noradrenalina, gente, ela vai acelerar os impulsos cardíacos, então ela vai agir no nódulo atrial, sinoatrial, permitindo que o coração acelere, né? E a acetilcolina já ela modula, ela permite o relaxamento das contrações cardíacas. Então, você pode se acalmar, né, depois de um processo estressante, mediante a esse neurohormônio, né, que é o neurotransmissor, mas também é um hormônio, tá bom? A acetilcolina, tá? Que vai também agir no nódulo sinoatrial, mas vai permitir os batimentos cardíacos de forma mais devagar, desacelerada, tá? Aí, gente, em relação à circulação sanguínea, nós temos a pequena e a grande circulação. Eu já até expliquei, né, anteriormente, que a pequena circulação envolve o coração e os pulmões, e a grande circulação envolve o coração e o corpo. Então, a pequena circulação, só para vocês, então, relembrarem, vai do ventrículo direito, então, do coração, né, do ventrículo direito ao átrio direito. Então, o ventrículo direito, ele envia o sangue venoso através das artérias pulmonares, rico em CO2, para os pulmões, aonde acontece a hematose, né, a troca do CO2 para o oxigênio. Aí, via as artérias pulmonares, esse sangue arterial rico em oxigênio, ele chega ao átrio esquerdo, tá bom? A grande circulação, o que acontece? O ventrículo, então, esquerdo está repleto de sangue arterial e envia esse sangue arterial via artéria aorta para o corpo, onde acontece as trocas gasosas lá também. O CO2, então, o oxigênio ele vai para os tecidos e os capilares, então, recebem CO2. E aí o corpo envia via as veias cava esse sangue venoso ao coração, recebendo, né, recebendo aqui, esse sangue no átrio direito, tá bom? Então, a pequena circulação começa do ventrículo direito até o átrio esquerdo e a grande circulação acontece do ventrículo esquerdo ao átrio direito, tá? Aí aqui tem bem exemplificado. Olha só, ventrículo direito, então, ele envia o sangue venoso via as artérias pulmonares para os pulmões, onde acontece a hematose, e aí via as veias pulmonares envia o sangue, então, rico em oxigênio para o átrio direito, finalizando a pequena circulação. Inicia a grande circulação. O ventrículo esquerdo, então, é rico em sangue arterial, envia esse sangue pela aorta, artéria aorta, que distribui o sangue tanto para a cabeça quanto para o corpo, né? Aonde acontece a troca gasosa. E aí esse sangue venoso, ele chega ao átrio direito via veia cava inferior ou veia cava superior, né? Finalizando as duas circulações. Aí, gente, a pressão sanguínea, então, ou seja, o fluxo com que acontece os batimentos cardíacos, ela pode ser aferida, né? Então, a gente consegue aferir a pressão sanguínea. Então, normalmente, 12 por 8 seria a pressão sistólica de 180 miligramas de mercúrio e a diastólica de 80 miligramas por mercúrio. Então, é a força, então, é a pressão. Então, que o sangue faz contra a parede, contra a parede da artéria, tá bom? Então, a pressão sistólica, que seria o quê? É a pressão do sangue, tá? No momento em que acontece a sístole ventricular, tá bom? Ou seja, a contração dos ventrículos, eu tenho a pressão sistólica, tá? E aí é a pressão com que o sangue sai e bate na artéria aorta. Por isso que a artéria aorta precisa ser bastante resistente, tá? Já a pressão diastólica é mais baixa, né? 12 por 8. Por quê? Porque a pressão sanguínea na artéria aorta, principalmente na artéria aorta, né? No final da diástole ventricular, na hora do relaxamento. Então, a pressão sanguínea ou pressão arterial se dá pela pressão do sangue mediante a sístole e a diástole
nas grandes artérias, principalmente na aorta, tá bom? Por isso que as artérias, elas apresentam uma massa, uma camada média, né, uma túnica média, mais rica em tecido muscular liso do que as veias, né? As veias, ela possuem um tecido muscular mais branco. Ok? E aí essa pressão cardíaca, então, ela pode ser controlada tanto por volume, hidratação, né? Quanto por sistema neuronal e renal. Então, quando eu tenho um baixo volume de sangue, obviamente, eu vou ter um menor fluxo sanguíneo, uma menor pressão sanguínea. Normalmente, eu vou ativar receptores, então, presente que verifica esses volumes dos átrios e também baroreceptores carótidos e aórticos, de acordo com que a pressão sai, né? E desencadeia, então, uns reflexos homeostáticos, tanto do sistema circulatório, aumentando o débito cardíaco, fazendo uma vasoconstrição, fazendo com que o fluxo sanguíneo ele acelere, tá bom? Altere comportamento, aumentando a sede, fazendo com que a pessoa fique mais hidratada, aumentando o volume intra e extracelular, fazendo com que haja um aumento da pressão sanguínea. E os rins também vão atuar, tá? Conservando uma maior quantidade de água, tá? Aldosterona via hormônio antidiurético, né? Fazendo com que, então, haja um aumento da pressão sanguínea. Já quando eu tenho um aumento do volume sanguíneo, eu vou ter um aumento da pressão sanguínea. Então, os receptores também vão atuar de uma forma para manter a homeostasia, diminuindo o débito cardíaco, fazendo uma vasodilatação, aumento dos vasos sanguíneos e permitindo uma excreta maior de sais e água na urina para diminuir essa pressão sanguínea. Então, eu tenho toda uma regulação do volume da pressão sanguínea, de acordo com o volume do sangue e também de acordo com a ação hormonal, via sistema regina, angiotensina e aldosterona ou hormônio anti-DH, que nós vamos ver no sistema excretor, tá bom? Ok, gente? E aí, só para finalizar nossa aula, o sistema linfático, ele é bem curtinho, porque, na verdade, o sistema linfático, ele é um sistema de condução paralelo ao sistema circulatório, que são esse conjunto de vasos que drenam o plasma sanguíneo, né, rico em células, micro-organismos e tudo mais, e devolvem para o sangue. Então, eles são vasos que estão próximos aos capilares e tudo mais, e o plasma que está presente nos capilares e vai para o tecido, vai para o interstício, a região entre as células, e vão para, então saem dessa região intersticial e são captados pelos vasos linfáticos, tá? Fazendo essa drenagem linfática, da linfa. Então a linfa seria o plasma, mais algumas plaquetas e leucócitos sem a porção vermelha do sangue, sem as hemácias, tá bom? E aí, quando eu tenho uma falha dessa drenagem linfática, normalmente eu tenho um edema, um inchaço. Então, como eu retenho muito líquido intersticial entre as células, os vasos linfáticos não conseguem absorver, né, essa linfa, normalmente a pessoa fica inchada, tá bom? O que acontece, gente? Olhem só, o plasma sanguíneo, então, ele passa dos capilares durante as trocas, né? Tanto de gasosos quanto de nutrientes, e vai para o líquido intersticial. E aí os nutrientes, os oxigênios e o CO2, eles têm seu fluxo sanguíneo direcionado, mas o líquido mesmo, a água e as proteínas de peso molecular, algumas células, eles precisam retornar para os capilares. Só que uma boa parte desse tecido, desse líquido intersticial entre as células, eles são recolhidos pelo sistema linfático e se transformam agora em linfa. E aí eles são conduzidos via vasos linfáticos para linfonodos, baço, amígdalas, que fazem uma limpeza, retiram tudo o que é desnecessário, né? E como, por exemplo, micro-organismos, né? Eu tenho sistemas de defesas aqui, né? E devolve, então, essa linfa limpa também via capilar para
os vasos sanguíneos, para que o volume sanguíneo sempre permaneça o mesmo. Senão, se eu não tivesse o sistema linfático acoplado ao sistema circulatório, eu perderia muito plasma sanguíneo e chegaria um momento que eu teria uma pressão sanguínea tão baixa que não teria o fluxo sanguíneo correto como deveria ser, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá bom? Eu vou finalizar aqui nossa apresentação de slide para a gente finalizar a apresentação. Qualquer dúvida é só mandar mensagem, tá?